Olá, bem-vindo ao canal Farmaflix. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos anticoncepcionais orais mais conhecidos e utilizados no Brasil. Nosso tema é tudo sobre o ciclo 21. Vamos desvendar para que ele serve, como funciona no seu corpo, sua eficácia, as diferentes marcas que você pode encontrar, quem pode e quem não pode usar, a forma correta de tomar e, claro, os possíveis efeitos colaterais. Lembre-se que o espaço de comentários é nosso ponto de encontro. Sempre que possível, respondemos às perguntas que vocês deixam por lá. Por isso, não hesite em comentar com suas dúvidas ou compartilhar sua experiência. As histórias de vocês enriquecem nossa comunidade e ajudam outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação, criando uma rede de apoio e conhecimento. É fundamental deixar claro que este vídeo tem um propósito puramente educativo. As informações que compartilhamos aqui não substituem, de forma alguma, uma consulta médica. Todo e qualquer tratamento, especialmente com medicamentos hormonais, deve ser iniciado e acompanhado por um profissional de saúde qualificado. A automedicação é perigosa. Então, vamos começar pelo básico. O que é exatamente o ciclo 21? Ele é o que chamamos de contraceptivo oral combinado monofásico. Sei que os nomes parecem complicados, mas vamos quebrar isso em partes. Contraceptivo oral significa que é uma pílula que você toma para evitar a gravidez. Combinado quer dizer que ele possui dois tipos de hormônios sintéticos em sua fórmula. Um estrogênio, chamado etinilestradiol, e um progestagênio, chamado levonorgestrel. A palavra monofásico é mais simples do que parece. Ela apenas indica que todos os 21 comprimidos da cartela têm a mesma dosagem, a mesma quantidade desses dois hormônios. Isso é diferente de pílulas bifásicas ou trifásicas, onde a concentração dos hormônios muda ao longo do ciclo. Com o ciclo 21, a dose é constante do primeiro ao último comprimido. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como exatamente essa combinação de hormônios impede uma gravidez? O mecanismo de ação é uma estratégia de 3 frentes, uma verdadeira operação de inteligência dentro do corpo. Imagine seu sistema reprodutivo como uma fábrica altamente organizada, com um comando central no cérebro e uma linha de produção nos ovários. O ciclo 21 age como um gerente que chega e muda todas as ordens. A principal ação, o carro-chefe do seu efeito, é a inibição da ovulação. Durante um ciclo menstrual normal, o seu cérebro, mais especificamente a glândula pituitária, libera 2 hormônios mensageiros, o FSH e o LH. Eles viajam até os ovários e dão a ordem para que um óvulo amadureça e seja liberado. O que o ciclo 21 faz? Ele fornece uma dose constante de estrogênio e progestagênio, que engana o cérebro, fazendo pensar que a ovulação já aconteceu. Com isso, o cérebro simplesmente não envia os mensageiros FSH e LH, e os ovários não recebem a ordem de liberar o óvulo. Sem óvulo, não há fecundação. Simples assim. Mas a pílula não para por aí. A segunda frente de ação envolve o muco cervical. Pense no colo do útero como a portaria de um prédio. Em um ciclo normal, durante o período fértil, o muco cervical fica mais fino e elástico, como uma clara de ovo, para facilitar a passagem dos espermatozoides. O levonorgestrel, presente no ciclo 21, age como um segurança rigoroso. Ele torna esse muco espesso, pegajoso e hostil. Os espermatozoides simplesmente não conseguem atravessar essa barreira. É como tentar nadar em um pote de doce de leite. A terceira e última barreira é no próprio útero. O endométrio é a camada que reveste o útero por dentro, como um tapete fofinho que se prepara todo mês para receber um possível embrião. Os hormônios da pílula impedem que esse tapete fique espesso e receptivo. Ele se torna fino e inadequado para a nidação, que é a fixação do óvulo fecundado. Então, mesmo que por uma chance minúscula a ovulação ocorresse e o espermatozoide heróico vencesse a barreira do muco,
o ambiente para a gestação não estaria preparado. Com essa estratégia tripla, a eficácia do ciclo 21, quando usado perfeitamente, é altíssima, superior a 99%. Uso perfeito significa tomar o comprimido todos os dias, no mesmo horário, sem esquecimentos, vômitos ou diarreias logo após a ingestão, e sem o uso de medicamentos que possam interferir. No entanto, na vida real, sabemos que esquecimentos acontecem. Por isso, falamos em uso típico, que considera as falhas humanas. A eficácia no uso típico cai um pouco, ficando em torno de 91 a 93%. Ainda é muito eficaz. Mas essa diferença destaca a importância da disciplina no uso. Falando em nomes, Ciclo 21 é um nome comercial, a marca de referência. Mas você vai encontrar exatamente a mesma fórmula, ou seja, 0,15 mg de levonorgestrel e 0,03 mg de etinilestradiol, sob outros nomes comerciais, como Nociclin, Level e Microvlar, além da sua versão genérica, que virá com o nome dos princípios ativos na caixa. Levonorgestrel mais etinilestradiol. A receita do bolo é a mesma. O que muda é a padaria que o fabrica. O médico ou farmacêutico pode te orientar sobre a intercambiabilidade entre eles. Agora vamos para a parte prática, a posologia, ou seja, como tomar o ciclo 21 corretamente. A cartela vem com 21 comprimidos. Você deve tomar um comprimido por dia, de preferência sempre no mesmo horário, durante 21 dias consecutivos. A escolha do horário é importante não por uma questão de minutos, mas para criar um hábito e manter os níveis hormonais no sangue o mais estáveis possível. Após tomar o último comprimido da cartela, você fará uma pausa de 7 dias. Durante essa pausa, você não toma nenhum comprimido. É nesse período que deve ocorrer um sangramento, semelhante à menstruação, chamado de sangramento de prisação. Ele acontece pela queda dos níveis hormonais no seu corpo durante a pausa. No 8º dia, independentemente de o sangramento ter parado ou não, você deve iniciar uma nova cartela. O ciclo é sempre de 28 dias, 21 tomando a pílula e 7 de pausa. Se você está começando a usar o ciclo 21 pela primeira vez, o ideal é iniciar no primeiro dia da sua menstruação. Fazendo isso, a proteção contraceptiva é imediata e você não precisa usar um método de barreira adicional, como a camisinha. Caso você inicie em qualquer outro dia do ciclo, a proteção não é imediata. Você deverá usar o método de barreira adicional pelos primeiros 7 dias de uso da pílula. E o que acontece se você esquecer de tomar um comprimido? Essa é uma das dúvidas mais comuns, e a resposta depende de quanto tempo passou. Se o atraso for de menos de 12 horas do seu horário habitual, não há motivo para pânico. Tome o comprimido esquecido assim que se lembrar e tome o próximo no horário de sempre, mesmo que isso signifique tomar 2 comprimidos no mesmo dia. A eficácia contraceptiva se mantém. Agora, se o atraso for de mais de 12 horas, a situação muda e a conduta depende da semana da cartela em que você está. Se o esquecimento ocorreu na primeira semana, tome o comprimido esquecido imediatamente, mesmo que precise tomar 2 juntos, e continue a cartela normalmente. No entanto, o risco de gravidez é maior, então é fundamental usar preservativo por 7 dias. Se o esquecimento foi na segunda semana, a situação é um pouco mais segura. Ponha o comprimido esquecido assim que lembrar e continue o restante da cartela. Se você tomou os 7 comprimidos anteriores corretamente, a proteção geralmente se mantém e não é necessário um método adicional. Contudo, se você teve outros esquecimentos nos 7 dias anteriores, é mais seguro usar camisinha por 7 dias. O esquecimento da terceira semana, a última antes da pausa, é o mais delicado, pois está próximo do período sem hormônios. Aqui, você tem 2 opções. A primeira, tome o comprimido esquecido. Termine a cartela e, em vez de fazer a pausa de 7 dias, comece a nova cartela imediatamente.
você provavelmente não terá o sangramento de privação naquele mês. A segunda opção: pare de tomar os comprimidos da cartela atual, faça uma pausa de 7 dias, contando a partir do dia do esquecimento, e depois inicie uma nova cartela. O importante é nunca ter um intervalo maior que 7 dias sem o hormônio. Outras situações que merecem atenção são vômitos ou diarreia intensa. Se isso acontecer em um período de até 4 horas após tomar a pílula, pode ser que o corpo não tenha tido tempo de absorver os hormônios. Nesse caso, a recomendação é agir como se você tivesse esquecido de tomar aquele comprimido e seguir as orientações que acabamos de ver. Embora a principal indicação do ciclo 21 seja a contracepção, ele também é frequentemente prescrito para outras finalidades. Muitas mulheres com ciclos menstruais irregulares se beneficiam do uso da pílula, pois ela estabelece um ciclo artificial e previsível de 28 dias. Isso traz um grande alívio para quem nunca sabe quando a menstruação vai chegar. Ele também é um grande aliado no combate à dismenorreia, a famosa cólica menstrual. Como a pílula impede a ovulação e diminui a espessura do endométrio, a produção de prostaglandinas, que são as substâncias que causam as contrações dolorosas do útero, é reduzida. O resultado é um sangramento de privação com menos dor, ou em alguns casos, sem dor alguma. Mulheres que sofrem com fluxo menstrual muito intenso, a menorragia, também podem ter a indicação de uso. A pílula torna o sangramento mais curto, de menor volume e mais controlado. Além disso, o levonorgestrel tem um efeito antiandrogênico, o que significa que ele combate a ação dos hormônios masculinos. Isso o torna útil no tratamento de condições como acne e hirsutismo, que é o crescimento de pelos em excesso em locais tipicamente masculinos. Em condições mais complexas, como a síndrome dos ovários policísticos, ou SOP, e a endometriose, os contraceptivos combinados, como o ciclo 21, são peças-chave no tratamento. Na SOP, eles ajudam a regular o ciclo e a controlar os sintomas de excesso de hormônios masculinos. Na endometriose, ao suprimir a menstruação e a proliferação do endométrio, a pílula ajuda a controlar a dor e a progressão da doença. Mas, apesar de tantos benefícios, o ciclo 21 não é para todo mundo. Existem contraindicações muito sérias que precisam ser respeitadas. A principal delas está relacionada ao risco de trombose, que é a formação de coágulos de sangue nos vasos sanguíneos. Mulheres com histórico pessoal ou familiar de trombose venosa profunda, embolia pulmonar, infarto ou acidente vascular cerebral não devem usar este tipo de medicamento. O risco também é elevado em mulheres com trombofilias, que são doenças genéticas ou adquiridas que aumentam a predisposição a formar coágulos. Outras contraindicações absolutas incluem pressão alta não controlada, enxaqueca com aura, que é um tipo específico de dor de cabeça com sintomas visuais ou neurológicos, doenças graves do fígado e certos tipos de câncer que são dependentes de hormônios, como o câncer de mama. A idade e o tabagismo também são fatores cruciais. Mulheres com mais de 35 anos que fumam têm um risco muito aumentado de eventos cardiovasculares graves, como infarto e AVC. E por isso, o uso de contraceptivos combinados é contraindicado para elas. Suspeita de gravidez ou gravidez confirmada, obviamente também são contraindicações, assim como sangramento vaginal de causa desconhecida. Agora, vamos falar de uma parte que gera muitas dúvidas e receios: os efeitos colaterais. É importante entender que o corpo de cada mulher reage de uma forma diferente. Algumas podem não sentir absolutamente nada, enquanto outras podem ter sintomas, principalmente no período de adaptação, que costuma durar os 3 primeiros meses de uso. Entre os efeitos colaterais mais comuns, especialmente no início, estão a sensibilidade de dor nas mamas, dores de cabeça, náuseas e alterações de humor, como irritabilidade ou humor mais depressivo. É como se o corpo estivesse se acostumando com esses novos chefes hormonais que chegaram. Ele precisa de um tempo para entender as novas regras do jogo. Outro evento muito comum no início é o sangramento de escape,
também conhecido como spotting. São pequenos sangramentos irregulares, em geral de cor marrom ou em pouca quantidade, que acontecem fora do período de pausa. Isso ocorre porque o endométrio está se adaptando à dose hormonal mais baixa e constante. Na maioria dos casos, isso se resolve sozinho após os primeiros 3 ciclos. Algumas mulheres relatam alterações no peso. Embora a bula mencione a possibilidade de ganho ou perda de peso, os estudos mostram que, para a maioria, a alteração é pequena e muitas vezes relacionada à retenção de líquidos, e não a um ganho real de gordura. A diminuição da libido ou desejo sexual também é um efeito colateral possível, embora menos comum. É crucial estar atenta a sinais de efeitos colaterais mais graves, embora sejam raros. Dores de cabeça muito fortes e incomuns, dor no peito que irradia para o braço, falta de ar súbita, dor e inchaço em uma das pernas, alterações na visão ou na fala, são sinais de alerta para possíveis eventos trombóticos ou cardiovasculares. Nesses casos, a orientação é procurar atendimento médico de emergência imediatamente. Por fim, é preciso falar sobre as interações medicamentosas. Alguns medicamentos podem cortar ou diminuir o efeito do anticoncepcional. É como se eles acelerassem o trabalho do fígado, que é o órgão responsável por metabolizar os hormônios da pílula. Com o fígado trabalhando mais rápido, os hormônios são eliminados do corpo antes de fazerem seu efeito completo. Os principais vilões são alguns tipos de antibióticos, como a rifampicina, usada no tratamento de tuberculose, alguns anticonvulsivantes usados para epilepsia, alguns antirretrovirais para o tratamento do HIV e até um fitoterápico, a erva de São João usada para depressão. Por isso, é absolutamente essencial que você sempre informe a todos os médicos que te atendem que você faz uso de anticoncepcional oral. Se for preciso usar algum desses medicamentos, seu médico irá orientar sobre a necessidade de usar um método contraceptivo de barreira durante e por um tempo após o tratamento. Em resumo, o ciclo 21 é um medicamento contraceptivo eficaz e com múltiplos benefícios que vão além de apenas evitar a gravidez. Ele funciona através de uma sofisticada ação hormonal tripla, que impede a ovulação, dificulta a passagem do espermatozoide e torna o útero um ambiente inadequado para a gestação. Sua posologia é simples, com 21 dias de uso e 7 de pausa, mas exige disciplina para garantir sua máxima eficácia. As indicações são amplas, ajudando a regular o ciclo, aliviar cólicas e tratar condições como acne e SOP. No entanto, as contraindicações são sérias e devem ser rigorosamente avaliadas por um médico, principalmente em relação aos riscos de trombose. Os efeitos colaterais existem, sendo a maioria deles leves e transitórios, mas é preciso estar atenta aos sinais de alerta. A jornada com um contraceptivo hormonal é muito individual, e o acompanhamento médico é o que garante que a escolha seja segura e adequada para suas necessidades e sua saúde.